saber disso. Claro, Reginaldo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui celebrando essa comunidade do Lar de São Sebastião. Todos aqui presentes, brasileiros, irmãs dessa comunidade, reunidos para ouvir a palavra de Deus e dar o nosso testemunho diante de nossa fé, diante de Cristo Jesus, o enviado do Pai, para que nós possamos seguir os seus passos com muita técnica, com muita força, com muito destemido, determinados. Assim nós seguimos como o nosso padroeiro, Marte São Sebastião, pois ele é o arauto, o mais poderoso, aquele exemplo da nossa fé, da unidade e da comunhão na caridade. Por isso que nós devemos, como comunidade, como povo de Deus, olhar profundamente para esse grande mártir que derramou o seu sangue 2 vezes. A primeira vez nas flechas, que não foi morto. Lídia foi até ele, com alguns companheiros, o resgatou, curou suas feridas. Agora ele não fugiu, ele não é um covarde. Ele deu o testemunho, voltou de novo a Maximiano, o imperador daquela época, e fez mais uma vez o testemunho. Não ia nos martirizar, nem naqueles que eram martirizados, ele não ia de jeito nenhum, porque o imperador martirizava muita gente, e não adorava os deuses até o próprio imperador. E isso foi chamando muita atenção. Por isso, meus irmãos, denunciar, ele foi executado de maneira exemplar, segundo os critérios do imperador, para exemplo, para que ninguém se atrevesse mais dar esse testemunho. Mas voltando àquele homem, aquele imperador, mais uma vez ele implorou que parasse de matar os cristãos, intercedeu por eles, sem medo. É tão difícil a gente conceber isso, né? A gente quer colocar tanto a nossa vida, como que nós vamos desprender de nós mesmos? Nós temos tanto medo da morte, tanto medo de denunciar, tanto medo de abrir mão de tantas coisas, até o nosso orgulho, nossa prepotência, o nosso querer individual. Isso também é um tipo de martírio. Não derrama o sangue, mas o diminuir, ou fazer que Cristo cresça na comunhão, na unidade e na fé. É isso que devemos ter. É o exemplo para toda esta comunidade que hoje se reúne nesta festa que o nosso pároco, Padre Reginaldo, está promovendo. E vocês com certeza colaboram muito e se alegram, porque São Sebastião é o protetor da peste, da fome, da guerra, contra toda epidemia. Inclusive, passamos por uma epidemia há um pouco tempo atrás. Por isso, meus irmãos e irmãs, esta palavra de Deus, hoje dirigida a todos nós, vem nos pedir esse testemunho firme, forte e decidido. Como São Pedro fala, nós devemos dar testemunho de Cristo Jesus. Em todas as vezes que nós estamos em comunhão, é isso que deve esclarecer em nós. Não ter medo, não ter medo daqueles que matam a alma, ao corpo, e não podem matar a alma, porque a vida em nós está na eternidade, junto de Deus. É evidente que Ele nos deu esta vida. Esta vida fala na eternidade, de acordo com a nossa determinação e o nosso exemplo. Nós valemos muito para Deus, e Deus sempre está ao nosso lado, em todas as adversidades, em todas as tribulações, como diz hoje o livro do Eclesiástico, das mordeduras, das falsidades, das intrigas, tudo que trama contra nós. E o rei de todos os mártires é o próprio Cristo Jesus. Assim São Sebastião aprendeu, mesmo sendo glorioso, honrado, com muito prestígio, com muita riqueza, com muita honra, como soldado exemplar do imperador, ele abdicou de tudo, absolutamente tudo, para ser o soldado de Cristo.
defendendo verdadeiramente a fé. Por isso, hoje, meus irmãos e irmãs, esta palavra que Deus nos dirige, nós devemos firmar a nosso coração, a nossa vida, e dizemos não perder, mas fazer com que Cristo seja cada vez mais anunciado. Temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Quando nós negamos Cristo, nós negamos a vida eterna. Aquele que dá testemunho de Cristo, Deus vai ouvir da sua boca o testemunho a favor dele. Pois a palavra diz: se alguém, porém, negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não é fácil, meus irmãos, mas nós devemos manter firme a nossa perseverança, a nossa fé, crescer a cada dia mais a nossa fé. Pois valemos muito impactados, tudo está na mão do Pai, tudo, e nada acontece sem o consentimento dele. Vocês vão dizer para mim, mas São Sebastião foi morto, por que Deus deixou São Sebastião ser morto? Meus irmãos e irmãs, quando nós percebemos e fortes, ouçamos abrir mão da nossa própria vida por uma causa muito maior, diante da nossa infinita liberdade, Deus aceita com bom grado aquele sofrimento, como aceitou o próprio sofrimento do seu filho. Assim, esse sofrimento, o martírio, é Deus que está com eles. Deus Espírito está com eles, com todos os mártires da nossa igreja, porque eles são com o poder, com a força, com a unidade, com a fé, com a grande unidade, juntos em comunhão com Deus e com os homens, poderiam suportar os açoites, as torturas, o grande sofrimento, até abrir a sua alma e entregá-la a Deus. Assim, meus irmãos, nós não devemos temer, porque esta vida é muito passageira. Um dia todos nós vamos partir, mas se nós partirmos junto de Deus, dando testemunho, apesar de todas as nossas fraquezas, nossas limitações, os nossos pecados, Deus nos acolherá com grande, porque em sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos acolherá, Ele nos perdoa. Mas uma coisa é certa: Ele não tira as consequências dos nossos erros. É por isso que nós sofremos. Por isso, meus irmãos e irmãs, devemos caminhar cada dia preciosos, firmes. Assim nós damos o testemunho, como hoje nós vemos o nosso mártir São Sebastião. Por isso, meus irmãos, essa grande palavra da sabedoria, apesar de toda a tribulação, de todos que vêm ao nosso calcanhar, a nossa perseguição, fazendo todo tipo de maldade, mas confiando em Deus, Deus não nos deixa na morte eterna, não nos deixa corromper. Deixa sim que nós falamos nossos testemunhos e sejamos resgatados por Ele para que Deus dê eternidade. Façamos que a palavra de São Pedro hoje e que o Eclesiastes nos anime cada vez mais nesse testemunho, nesse exemplo de São Sebastião, o glorioso São Sebastião, que nesta festa do dia hoje, 20 de janeiro, nos dá esse arauto da fé, da unidade, onde não quer a desunião, as brigas, os entendimentos, e que a unidade da igreja e dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Coisa muito difícil, porque vocês conhecem muito bem o ser humano, cheio de inveja, cheio de muitas coisas ruins, e sempre querem falar, destruir os outros. Mas Deus sabe, mesmo diante de todas as perseguições, Deus está conosco, nos dando força e coragem. Pois tudo passa, mas a eternidade nos aguarda. Comunguemos da palavra, unidos e da comunhão, o corpo de Cristo Jesus, que é a nossa força, para que junto com o mártir São Sebastião possamos ser vitoriosos, agora, dando o testemunho de Cristo, para que um dia Ele nos dê o testemunho de nós diante do Pai. Louvado
seja o nosso Senhor Jesus Cristo.